Amém. Posso ouvir um amém? Olá, tudo bem com você? Toca aqui, ó. Mais uma vez, estamos aqui ligadinhos diante do Senhor nosso Deus para estar lhe comunicando a sua grandeza, é a sua benevolência que me traz até aqui com muito prazer, com muita honra, para falar para ti e te perguntar como vai você e te dizer: és muito importante para Deus, és muitíssimo importante para Deus, viu? Muito obrigada por estar aí, obrigada por você que tem se inscrito no canal. Ó, toca aqui, não tenho palavras para agradecer a Deus por sua vida. Muito obrigada mesmo, tá? Que Deus continue te honrando e te abençoando. Não só a você, mas também a você que está aí, assiste os vídeos, ouve, mas ainda não se inscreveu. Ó, toca aí, vai, se inscreva no canal. E você que assiste, às vezes tem vontade de comentar, pode comentar, fique à vontade, dê o seu like, curta o vídeo e deixe o youtuber entender que você tem assistido, tem sido bom para você e na medida da possibilidade em que eu esteja enviando os vídeos e faço com muito carinho todos os dias, viu? Para chegar até você fresquinho do céu. E aí o youtuber vem a entender que você gostou e aí ele vai estar enviando diretamente para você. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá? E hoje, Deus, Ele me traz aqui para te perguntar: como conhecer a si mesmo? Sabes me dizer? E sabemos que há uma busca incessante por conhecimentos pautados no entendimento da pessoa humana. E nós sabemos que são indagações, são perguntas aos longos dos anos, há milênios, pessoas querem conhecer a si mesmas. E às vezes são buscas e buscas, mas louvado seja Deus que existe o avanço da tecnologia, da ciência, criada pelo próprio Deus, e Deus faz com que o homem ele tenha essa possibilidade de estar fazendo pesquisas, buscando, mas que nós possamos compreender que Deus, Ele colocou a sua palavra nas nossas mãos e Ele nos dá todo o conhecimento da origem de todas as coisas. E é justamente sobre isso que estaremos falando e discorrendo hoje na palavra do Altíssimo. Gênesis 1, versículos do 27 até o 28. Vamos lá para a palavra de Deus. Fique ligadinho, não saia daí, porque Deus tem bênção para a tua vida. Amém? E diz assim a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. E é muito interessante aqui na palavra de Deus, ao estarmos lendo, e nós vemos aqui que em tudo que vai falando que Deus criou, vai tendo um reforço e vai se repetindo a palavra criou. É muito interessante quando Deus ele quer que fique fixado o entendimento nas nossas mentes, o estudo
de Deus para as nossas vidas, através de um conhecimento que Ele nos traz o entendimento, e Ele traz essa pedagogia, essa forma pedagógica especial do próprio Deus, de nos reforçar o entendimento. E dentro do nosso cérebro ficar fixado aquilo que Ele quer. E quando nós lemos aqui esta palavra, nós vamos vendo esse reforço. E criou Deus, Deus os criou, e vai se repetindo a palavra aqui, criou. Porque quem criou? Quem criou você? Quem criou todas as coisas? O livro de Gênesis, o livro das origens, traz resposta. E são respostas coniventes com aquilo que vivemos na prática. Porque nós podemos trazer para a palavra de Deus as nossas próprias vidas e termos justificação daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Se a palavra de Deus diz que você é, você é. Se a palavra de Deus diz que você é criação dele, você é criação dele, porque ele traz justificativas na sua palavra, e ele traz para nós esse entendimento. Porque nós temos um corpo, alma e espírito. Não me canso de te dizer isso, porque o Espírito de Deus me constrange a estar trazendo para você. Por quê? Porque se você fosse só matéria, e se você não tivesse o sopro divino, que ao criar o homem, Deus, ele fez do pó da terra nas suas próprias mãos, e ali era aquele boneco sem vida, porque qualquer criação que não tenha a vida de Deus é apenas um boneco, né? Mas Deus, ele sopra, e quando ele sopra o seu sopro, ele dá a sua vida. Deus é especialista em oferecer a sua vida para aqueles que ele criou. Ele faz isso através de Jesus. Ele dá o seu próprio Filho para morrer e ressuscitar, para nos salvar e nos dar esse entendimento maior da palavra de Deus, através do Espírito Santo que Jesus envia para nós quando ele ascende aos céus. Está lá em Atos, no capítulo 1. E que possamos estarmos recebendo e compreendendo o estudo das nossas origens, para que saibamos de onde viemos e para onde nós vamos. É o único que nos explica o começo, o meio e o fim, e que nos dá a possibilidade dessa compreensão. E na possibilidade dessa compreensão, nós vamos conhecendo a nós mesmos, entendendo que quando Deus, aqui no primeiro capítulo, o primeiro capítulo do livro das Escrituras Sagradas, diz que o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui fala da criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. E Deus vai criando a luz e vai fazendo divisão da luz entre as trevas, e Deus vem criando dia, noite, vem em tudo. Deus vai vendo que é bom, e Deus vem criando os seres vivos. E quando Deus ele vem criando os seres vivos, nós vemos aqui que Deus, ele diz no versículo 24, produz a terra alma e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E Deus foi criando conforme a sua espécie. E aqui nós entendemos que Deus, ele faz com que a terra produza alma vivente.
alma vivente. Mas quando chega no 26, e disse Deus, façamos. Agora, há uma preocupação. E aqui nós vemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque quando nós vamos para o começo do livro, que fala a respeito de criar algo inexistente a partir do nada, a partir de uma situação onde havia uma lacuna vazia, porque a terra era sem forma e vazia, e nós vemos que acontece o maior milagre, porque Deus, ele já chega realizando milagres a partir do momento da sua criação. E ele vem e ele cria a partir do nada, ele vem dar essa origem e ele realiza esse grande milagre. No abrir de sua boca, de falar haja, e tudo começa a ser feito. E às vezes ficamos em busca de tantos milagres, mas nós somos o milagre de Deus, porque antes não existíamos, não estávamos aqui, a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Ele se movia, ele não pairava, ele se movia sobre a face das águas. Ele é um Deus de ação. E nesse movimento, ele cria todas as coisas. E nós sabemos que o ato ou acontecimento fora do comum, aleluias, glórias a Deus, é um milagre. Amém? Quantas vezes Deus realiza milagres na sua vida, coisas que acontecem que sejam fora do comum, que você não consegue perceber. Mas fique atento, porque o Deus de milagres está aqui. Ele quem criou todas as coisas e foi o maior milagre já realizado em todos os tempos. Enquanto existe terra, céu e todas as coisas neles existentes, criados a partir do próprio Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus, aleluias. E Deus, ele diz que quando ele cria todas as coisas no princípio, onde a terra era apenas um vazio e só haviam trevas, o Espírito dele se movia sobre a face das águas. E quando nós vamos para João, no capítulo 1, diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. E diz que no versículo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Portanto, nós aqui falamos, entendes tu isto? Nós falamos em Deus, nós falamos no seu Espírito Santo e nós falamos em Jesus, que era o Verbo encarnado, Verbo vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui, portanto, há esse querer, essa vontade expressa por Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus aqui, quando ele nos cria, quando ele cria o homem, ele coloca a sua imagem e a sua semelhança, porque ele quer que nós sejamos assim. E ele deixa explícito o que ele fez. Então ele cria de forma diferenciada, macho e fêmea, o homem e a mulher. E aqui também um grande milagre dentro desse milagre
de Deus, porque Ele coloca homens e mulheres aqui, seres viventes, com alma, com corpo e com espírito. Ele faz o corpo, ele coloca a alma e o espírito. E ele se comunica com o espírito do homem. Ele se comunica e o homem compreende, porque o homem, ele é um ser racional, mas Deus coloca no seu espírito um entendimento para que a sua mente capte nessa racionalidade o sentido da sua palavra, aquilo que ele quer trazer. Porque a cabeça humana, o cérebro humano, tem o poder de assimilar aquilo que recebe para que possa absorver em si mesmo. Então, ele tem os seus órgãos todos funcionando de forma harmônica e a mente tem esse comando de todo o corpo, onde passa pelo coração o bombear do sangue e o coração bombeando sangue faz com que o cérebro seja refrigerado, oxigenado e todo o corpo tem uma mente pensante, uma mente racionalizante, uma mente que venha compreender aquilo que o seu Criador traz para ela de compreensão da sua origem. Amém? Ele traz para nós que nós não nascemos a partir do nada e que não somos obras do acaso, mas somos criação das suas próprias mãos. E temos aqui um corpo, uma alma e um espírito, um coração batendo, uma mente funcionando, porque Ele nos fez assim. E como estamos utilizando aquilo que Deus nos deu? Nós estamos buscando essa compreensão maior de nós mesmos para a partir daí estarmos utilizando aqui na terra, onde Ele nos colocou de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa com o Criador. É isso que Ele traz para nós. Nós precisamos ser a sua imagem e semelhança, porque assim Ele nos fez. E quando nós estamos um diante do outro, como nós estamos agora, nós olhamos para o outro e nós vemos imagem e semelhança do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém? Portanto, por isso, todos os dias Deus me faz te dizer: és muito importante para Ele, porque Ele o criou, Ele a criou para um propósito seu. E Ele criou esses homens e mulheres que agora estão aqui e que estarão aqui e em nome de Jesus permanecerão, porque aqui tem palavra de vida eterna, aqui tem bênção de Deus, porque Ele me faz aqui com muito amor para estar compartilhando com você esse amor. Amém? E um dia os papéis podem se inverter e de repente pode ser você estar aqui e eu estar assistindo você, viu? Isso pode acontecer, isso, se já acontece, se você já tem um canal, está aí, me mostre para que eu possa estar me inscrevendo no seu canal, com muito prazer, viu? Amém? Porque Deus, Ele coloca o homem e a mulher, porque Deus, Ele faz com que nós habitemos em comunidade, para que nós possamos, a partir de uma família, nos desenvolvermos enquanto sociedade aqui na Terra, porque Ele diz que Ele criou para dominar sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra. Ele nos fez seres com a capacitação mental, emocional, com um intelecto perfeito e espiritual, porque a partir do momento que nós fomos criados por Ele, nós somos seres espirituais. Ele colocou em nós um espírito e nos tornou alma vivente. Portanto, se nós não desenvolvermos essa questão espiritual, nós não teremos acesso ao nosso Criador. Por isso é importante entendermos, à luz da palavra de Deus,
porque nós temos esse mesmo Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Ele nos dá essa compreensão, porque sem ela seria impossível compreendermos a palavra de Deus e as Escrituras, porque nós podemos conhecer de forma literal, de Gênesis a Apocalipse, mas se Deus não quiser falar conosco num versículo, Ele não vai falar, porque nós precisamos reconhecê-lo como o nosso Senhor, como o nosso eterno Salvador, como aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Ele nos dá a abertura, a porta da palavra. Amém? Porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. Então, Ele nos dá o entendimento dela. Amém? Posso ouvir um amém? Porque se nós estivermos de forma somente racional, nós estaremos falando coisas que não condizem com a sua palavra. Mas aqui, a sua palavra, ela é revelada pelo próprio Deus para trazer para nós, na porção em que Ele queira trazer. Ele faz o que lhe apraz. A palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até na divisão do espírito, almas e juntas, e ela é apta para discernir pensamentos, intenções dos corações. Essa é a palavra de Deus. Amém? Ela é viva, ela produz vida em ti. Estás aí agora, nesse momento, olhando para mim, ou de repente não dá tempo de olhar para mim, mas você está nos afazeres, você não está olhando para mim, você está olhando para Deus. É Deus que está aí falando com você agora, viu? Deus está aí te lembrando de onde você veio e para onde você vai, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para nos oferecer a vida eterna. Entendes tu isto? Então, por isso é preciso compreender as origens, para que você possa saber que Ele destina não um fim, mas uma vida eterna com Ele na glória. Amém? Porque nós sabemos, se existe começo, meio e fim, existirá um fim. E nesse fim, para onde iremos? Amém? Posso ouvir um amém? E Deus, Ele hoje te faz lembrar da sua origem. E se você tem perguntas e você faz várias interrogações a respeito de si mesmo, eu quero trazer para você aquilo que Deus me manda falar. A sua origem vem de Deus, porque foi Ele que criou, viu? E Ele te criou segundo a imagem dele mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, Deus o criou. Viu? E homens e mulheres sedentos de conhecer a sua origem. E se não entender que a sua origem está completamente ligada ao Criador dos céus e da terra, fica difícil. E aí você vai conhecer que a vontade dele, a vontade de Deus, ela sempre será boa, agradável e perfeita na sua vida. E quando você compreende as Escrituras Sagradas, quando você compreende a sua origem, você compreende que existe uma vontade de Deus, porque você é plano dele. Ele te criou, ele te colocou aqui na terra e não foi por acaso. Ele tem um plano para você. E o plano que ele tem para você não é de morte, é de vida, não é de derrota, é de vitória. Porque a maior vitória já recebeste na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Então, se andares com Deus, viverás momentos de muitos milagres aqui na terra, porque o maior milagre é o milagre da vida. O maior milagre é o milagre da construção de todas as coisas, apenas feita no haja do Senhor, apenas feita essa grande construção, os céus e a terra e todas as coisas que neles contém, através do haja do Senhor. A cada dia Ele foi criando todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que foi a tarde e manhã do quinto dia, do dia quinto, que Ele resolveu criar a criação dos seres vivos, e você está incluso nela, viu? Eu estou também, e todos aqueles que estão sobrevivendo nessa terra, e mesmo aqueles que se foram. Amém? E ele diz no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, aliás, quando
ele termina de fazer a criação dos seres vivos, almas viventes, ele diz assim, no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. No sexto dia, ele concluiu todas as coisas. E assim, no capítulo 2, versículo 1, assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Amém? Eu posso ouvir um amém? E todos os seus exércitos. Você sabia que Deus, ele tem um exército de anjos? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem o maior poder que ninguém tem. Entendeu o mistério? Por isso que vale a pena conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. E por isso, quando você volta nas suas origens, você precisa reconhecer o seu Criador, precisa entender que você depende dele para tudo. E o que ele tem para você é muito amor. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te tornar um adorador dele, um vencedor dele, uma testemunha viva dele. É isso que ele quer fazer. E não é como muitos pensam, porque estar na caminhada com Deus é agora viver uma vida monótona, uma vida onde sem sal, sem graça. Pelo contrário, ele quer te tornar luz aqui no mundo e sal da terra. Ele quer que você seja um tempero na terra, que você seja alguém que vai iluminar as trevas. É isso, entendeu? Há um mistério profundo que o inimigo de nossas almas não quer que você compreenda a sua origem, porque você vai entendendo a proporção da grandiosidade de bênçãos que Deus tem para a tua vida. Ou você acha que Deus iria te criar por acaso e você seria um infeliz nessa terra? Pare e pense. Pensa. Ele te ama. Ele quer que a cada dia mais você entenda essa vida que ele faz despontar dentro de você e te trazer um renovo e te trazer essa esperança na sua palavra de que você é dele, que você pertence a ele. Homem e mulher ele fez para dominar aqui na terra, para dominar sobre todas as coisas. Ele deu essa oportunidade. Não é para deixar ser dominado pelo mal, não. Mas é para obedecer à vontade de Deus. Viu? É para obedecer que existe alguém que tem uma soberania que ninguém tem. Ele é soberano. E ele está sobre tudo, sobre todos, sobre os céus. Ele está sobre tudo. Ele tem o poder máximo. E você vai ficar limitado a quê? Amém? Abra essa boca linda que Deus te fez e glorifique o nome dele. E mostre para ele que você o agradece por ele ter te criado. Você agradece esta vida que ele te deu. Ele te deu uma família e às vezes você não olha para a tua família da maneira como deveria olhar. E você que ainda não tem uma família, ele quer te dar uma família. Basta você estar buscando a sua face. Amém? Compreendendo. Não importa se você estiver agora na rua, desorientado, perdido, se você perdeu sua casa, se você perdeu sua família, se você está no leito de um hospital, se você está numa fila para buscar justiça humana. Deus, ele é juiz, Jesus é advogado e ele estabeleceu juízes e advogados aqui na terra para estarem sendo orientados por ele, para estar aí defendendo suas causas, viu? Em nome de Jesus, não desista daquilo que você tem buscado, porque Deus, ele diz na sua palavra, em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus, lá no Sermão do Monte,
numa continuação do Sermão do Monte, ele traz para nós, viu? Para que não estais inquietos por coisa alguma deste mundo, basta cada dia o seu mal. No versículo seguinte, no 34, continues olhando para aquele que o criou, viu? Aquele que o criou e que ele ama demais, porque quando ele terminou de te criar, quando ele terminou de criar os seres viventes, almas viventes, ele disse que era muito bom, e aí ele descansou. Ele não descansou, ele descansou daquilo que ele criou, porque ele continua trabalhando a seu favor. Ele é um espírito que ele se move, ele não para, ele continua trabalhando. Se estamos aqui agora e ele está agora entre mim e ti, se ele está aqui trazendo essas revelações dos céus, olha o mover dele na tua vida. Ele se move a seu favor. Podes entender isso? Então, continue glorificando o nome do Senhor. Se levante aí se você está caído. Não importa, às vezes você está andando e você só é alma vivente, mas você não entende que você tem um Espírito Santo que trabalha por você e que te deu aí a possibilidade de mudar toda uma situação desastrosa na tua vida. Amém? Ele é o Deus de milagre. Se você está aqui, você é um milagre. Se você tem aqueles que você ama, estão aqui, são milagres de Deus. Se você tem braços, pernas, você é milagre. E você que não tem, você é milagre, porque você tem mente, você tem coração, você tem uma boca. Se você não pode falar, porque você não tem condições de falar, e Deus, ele realiza milagres de fazer você falar. Mas se você não pode falar, mas você tem 5 sentidos que Deus te deu. Se você não pode ouvir, você pode ver, Deus te deu 5 sentidos e você pode utilizá-los, porque isso é milagre de Deus. Amém? Isso é milagre, ele não te impede de nada. Mesmo se você não puder abrir a boca e pronunciar uma palavra, estiver deitado, agora nesse momento, sem condições de abrir sua boca nem seus olhos, Deus se comunica com o seu espírito. E com o seu espírito, ele te faz ter uma reação. Ele te faz ter uma reação. Essa é uma máquina que te faz mover aí essa máquina que é você, criada pelas mãos de Deus, que tem uma funcionalidade, que o inimigo ele luta para querer destruir essa máquina humana, mas Deus, ele não permite, a não ser que você se permite. Então, em nome de Jesus, saia da apostasia, saia da paralisação, saia da descrença, venha para o reino da luz, venha para Deus, mude a sua história, porque Ele te fez para dominar, Ele te fez para ser impulsionado a avançar em busca de vitória. Amém? E a maior vitória que Ele quer te dar é porque Jesus, Ele triunfou sobre a morte. E Ele quer que você também triunfe junto com Jesus, para que você possa, lá no final, você saber para onde você vai. Não se esqueça disso. É importante você saber que Deus te criou para uma finalidade e que nesse fim, onde estarás, que você possa querer e desejar estar sempre com o seu Criador. Esta é a sua origem. Esta origem é fazer com que você conheça a si mesmo. Amém? Queres conhecer a si mesmo? É se voltar para o Criador e entender que Ele tem metas para a tua vida. Ele te criou para dominar, Ele te criou para procriar, para multiplicar. Ele diz que aqui na sua palavra que criou Deus, no versículo 27, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu me atento muito para esta palavra criou, como Deus, Ele traz para nós essa fixação, que foi Ele que nos criou, que foi Ele que criou todas as coisas, para que nós não venhamos nos esquecer da nossa origem. Posso ouvir um amém? E aqui, e Deus os abençoou. No versículo 28, já estamos terminando. Deus os abençoou. A partir do momento que Ele criou o homem e a mulher,
Ele os abençoou. Estás debaixo das bênçãos do Senhor. Portanto, não busques nada que não tenha a mão do Senhor te abençoando. Não saia fora do prumo de Deus. E o prumo de Deus, a sua palavra, é uma régua que te coloca no prumo certo. Amém? Posso ouvir um amém? Oi, tá aí? Toca aqui. Não saia, viu? Fica ligadinho, já estamos indo para o final. Mas é final de bênçãos, viu? Não é final, é começo e recomeço. Deixe que o Espírito Santo de Deus se mova aí na sua casa, se mova na sua história, se mova na sua vida, que Ele produza aí os milagres que desejas, em nome de Jesus. E o maior milagre, esse milagre transformador. Quer conhecer a si mesmo? Conheça a Deus, porque só conhecendo a Deus você vai conhecer a si mesmo, porque conhecendo a Deus entenderás que não sois de vós mesmos, mas que sois do Senhor, do Criador dos céus e da terra. E aí você vai entender que o que Ele quer fazer é gerar a vida dele em ti. Posso ouvir um amém? Recebe aí, vai. Toca aqui, vai. Amém? O Espírito Santo, ele se move. O Espírito Santo, ele não é parado, ele não é paralisado. Ele faz com que as coisas se movam através da sua palavra. Se você pudesse ver o mover de Deus que está aí agora onde você está, você glorificaria o nome do Senhor. Você o exaltaria e o agradeceria por sua origem, por Ele ter te colocado. Ele poderia não ter te colocado, mas Ele te colocou por quê? Porque estás aí agora. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? E aqui, já na reta final das bênçãos. Deus, além de abençoar, deu-lhes. E Deus lhes disse que Ele deu-lhes o poder de frutificar, de multiplicar, de encher a terra, e Ele falou: sujeitai-a e dominai. Olha quantas coisas Deus te dá de habilidade. Ele te dá um propósito, uma incumbência de você saber que você tem um poder de liderar sobre as coisas que Ele colocou para você. Você pode ver que Ele primeiro criou todas as coisas e aí Ele trouxe você, trouxe a humanidade para usufruir de tudo aquilo que Ele fez. Nós não podemos destruir aquilo que Deus construiu para nossa existência e subsistência. O que nós temos feito com o nosso planeta, o que nós temos feito com aquilo que Deus colocou para nós. Deus deu a terra, para a terra ser produtiva, e para Ele deu as ervas, Ele deu as sementes para que nós pudéssemos estar plantando. Ele deu esse poder ao homem. Portanto, todas as coisas que existem em Deus, Ele deu ao homem a habilidade de fazer com que frutificasse, de fazer com que se desenvolvesse. Porque a terra, ela produz os bens que Deus quer que ela produz para a nossa satisfação, para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar, para os medicamentos que consumimos. Muitas das vezes para a nossa beleza, para produzir em nós cosméticos, coisas que vão nos fazer com que nos sintamos melhor, os modelos, né, os tecidos para nos vestir. Nós temos as aves dos campos, além delas
tornarem o céu, quando a gente olha para cima, a gente vê esse resplendor. As aves são lindas, mas você sabia que ela tem uma funcionalidade ela se alimenta das sementes, mas ela pega uma semente, ela semeia aqui, ela semeia ali, você não vê, mas as aves estão trabalhando a nosso favor e Deus que mandou. Elas jogam sementes de um lugar para outro e nascem árvores maravilhosas, frutíferas. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vemos as formiguinhas que muitas das vezes nós pisamos nelas, mas elas trabalham o tempo todo e elas fazem com que a terra produza benefícios para nós. Nós vemos os insetos, nós vemos os animais que Deus criou e que Deus abençoou para que servisse de alimento para nós. Muitas das vezes até que servisse de roupa, de acabamentos. Deus, Ele criou os peixes, e os peixes, Deus, quando Ele chama os primeiros pescadores de almas, eles pescavam os peixes, e os peixes serviam de alimento para que eles pudessem ter os subsídios necessários para alimentar as suas famílias e as outras famílias que dependiam. Deus é assim. As fábricas, as indústrias, elas se aproveitam de materiais que Deus já deixou aqui na terra e aí elas utilizam para serem grandes indústrias e produzirem coisas que são importantes e muito necessárias para as nossas vidas. Que Deus maravilhoso! Deus colocou fontes de águas dentro de rios e nós podemos furar poços e nós temos água brotando do chão, né, para nos matar a sede, mas nós temos aquele que veio para nos saciar, que se chama Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Que você possa estar aí nessa fonte de águas vivas, onde Jesus falou que aquele que cresce nele, que faria obras maiores do que ele. Ele falou que surgiriam de dentro do seu ventre fontes de águas vivas que despontariam para a vida. Fontes de água. O que Deus, Ele fez com que nós fôssemos criados por Ele e através dessa origem onde Ele estabelece parâmetros para nós de dominar, mas Deus, Ele queria que todos os dias que aquela família que Ele coloca lá no paraíso se comunicasse com Ele todos os dias, porque o que Ele sempre quis foi essa aliança da terra com o céu, do homem com Deus. E se não houver essa confusão, se nós trilharmos um só caminho, que é Jesus Cristo, se nós não nos desviarmos nem para um lado nem para o outro e seguirmos na direção do nosso Criador, nós comeremos o melhor dessa terra. Está lá em Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do teu Deus, se obedeceres atentamente a sua voz, comerás o melhor dessa terra. Mas no capítulo seguinte, que é o 29, diz que se não obedecer, que as maldições virão, que você possa buscar as bênçãos do Senhor. Amém? Então, aqui o que Deus traz para nós é que a sua origem, ela vem dele. Amém? Eu posso ouvir um amém? Conheça-se a si mesmo a partir das Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida, que seja cheio da vida de Deus em você, que hoje, ainda hoje, que Deus venha descortinar aquilo que está oculto e escondido, que tem te feito mal, que tem causado mal à sua família, que tem causado mal nessa trajetória linda que Deus te dá. Amém? Que você possa ter uma mente perfeita funcionando e que você venha trabalhar a sua mente na palavra de Deus para que seja uma mente perfeita, como perfeito é o seu Criador. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te abençoe e que poderosamente em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, por estar aqui a cada dia com essa criatura que vos fala, mas sabendo que a cada dia você está com o Criador, o seu Criador. Que você, em nome de Jesus,
possa estar vivendo dias maravilhosos da sua vida, conhecendo melhor a si mesmo. E conhecendo melhor a si mesmo, você conhecerá o outro e o outro te conhecerá melhor. Entendes tu isto? Posso ouvir um amém? Olha, continue no canal, continue curtindo, continue comentando, continue em nome de Jesus dando seu like, continue se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito, viu? Você que não gostou, falou, não gosta dessa criatura, não tem problema, mas que você possa gostar de Deus, sabe? E mesmo que você não olhe para a cara dessa criatura, mas que você saiba que ela é imagem e semelhança de Deus tanto quanto você. Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe, viu? Toca aqui. Amém? Posso ouvir um amém? Um grande abraço. Que não seja meu, mas do Espírito Santo na tua vida. Viu? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém?